Estamos de volta ao fórum, que hoje discute o tempo desperdiçado pelos consumidores. Esse tempo, como é que ele está sendo tratado pelo universo jurídico? Ele já é reconhecido? Ele tem sido tratado de que forma, na prática, no dia a dia, pelos nossos juízes? Essas situações, que poderiam ser chamadas também de situações de mau atendimento, lato sensu, elas são tratadas pelos tribunais, em regra, e por muitos juristas doutrinadores, como situações que geram meros dissabores, aborrecimentos, contratempos, percalços que fazem parte da vida do consumidor e que não geram, não ocasionam o dano moral. Eu, depois de estudar o tema, eu concordei com uma parte dessa afirmação, da jurisprudência dominante e doutrina também. Concordo que, em princípio, isso não geraria dano moral, pela minha visão da importância do valor do tempo na vida das pessoas, porque o tempo é escasso ou finito, inacumulável e irrecuperável, embora não seja um bem jurídico expressamente tutelado, protegido pela Constituição Federal, como são diversos outros bens. Mas, como o tempo tem essa importância, esse valor, eu preferi dar um tratamento a ele, um tratamento que ele fosse guindado desse ostracismo, dessa banalização, para a consciência da sua importância e das suas características. Então, eu entendo que, pelo conceito tradicional, mais aceito atualmente, do dano moral, que seria a violação dos direitos da personalidade, que seria a agressão à dignidade humana, e uma corrente ainda defende que seria o abalo à integridade psicofísica da pessoa. Diante dessa conceituação do dano moral, em princípio, realmente, essas situações em que você desperdiça 10, 15, 20, 50 minutos, 2 horas, em princípio não geraria um dano moral. Então eu estaria de acordo com os tribunais, mas discordo com todas as vênias, e de que seriam meros dissabores. Eu acho que aí é simplificar e banalizar uma situação que é cotidiana e que vem vilipendiando algo valiosíssimo da pessoa humana, que é o seu tempo de vida, o seu poder de escolher o que você quer fazer com o seu tempo, que é um tempo produtivo, é um tempo útil, é um tempo pessoal. Então, os tribunais vêm dando esse tratamento e justamente a ideia da tese do desvio produtivo é de que existe um novo e relevante dano que não seria material nem moral, mas sim temporal, embora o Tribunal do Rio de Janeiro, por exemplo, já venha tratando a perda do tempo livre do consumidor como fundamento para o dano moral. É uma tese respeitável e elogiável, porque pelo menos vem reprimindo essas situações que não podem se perpetuar, muito menos crescer, como vem acontecendo. Acredita que seja uma tendência, doutor Murichita? Ou antes disso, as empresas irão tratar de uma forma mais atenciosa seus consumidores? Claro que é um tremendo desejo nosso de que elas façam isso, Acho que o consumidor tem se transformado ao longo de todo esse processo. Acho que o Brasil tem mudado bastante, acho que o mundo tem mudado, e acho que é importante que essas transformações impactem na maneira como se relacionam consumidores e fornecedores. Essa questão do tempo tem algo que me parece bastante interessante, é que o Código ele estabelece obrigações, inclusive temporais. Na exata medida em que essas obrigações temporais não são cumpridas, automaticamente, se a gente olhar, por exemplo, o direito privado, o fornecedor ele fica constituído em mora. Porque é evidente, se a lei estabelece um prazo. Então, por exemplo, o fornecedor, no caso de um defeito, classificado lato sensu, você compra um aparelho de televisão, você compra o seu micro-ondas, ele deixa de funcionar. Deixa ali de funcionar. O defeito que ele tem pode ser reparado, a extensão dele não é tão grande, ele não é um produto essencial. O fornecedor tem um prazo de 30 dias para realizar esse reparo. Se depois desses 30 dias ele não fizer, o consumidor ele tem direito a 3 tipos de decisões. Ele comprou o aparelho de TV, não funcionou, o consumidor diz, você teve 30 dias, você não consertou, 1, me devolve meu dinheiro. Porque com dinheiro eu vou fazer o que eu quiser, inclusive mudei de ideia, não quero ter mais televisão.
Ou ele diz, não, eu até quero uma televisão, só que eu quero que você troque essa por uma nova, por uma que funcione. É a segunda opção dele. A terceira opção, é quando é possível isso, né? Às vezes a televisão, não é que ela não funciona, ela veio amassada, veio riscada, 30 dias não conseguiu consertar, o consumidor, eu fico com ela, mas eu quero um desconto, abatimento do preço. Essas medidas passam a ser um direito do consumidor imediatamente exigíveis. A demora, o não cumprimento, automaticamente constitui o fornecedor em mora. E essa mora torna exigível, ou seja, o consumidor, a partir do atraso do fornecedor, pode exigir todos os danos que ele venha a sofrer em decorrência desse atraso. Queria só complementar essa informação interessante do professor Morishita. Eu fiz uma pesquisa acadêmica, não foi científica, para poder ilustrar o livro, e eu descobri que das 222 pessoas entrevistadas, 74% delas, elas estimaram que gastam, em média, de 2 a 4 horas por semana resolvendo problemas de consumo. E que se desviam, só concluindo, se desviam, 34% delas se desviam do trabalho. Olha só, isso atingindo as próprias empresas. São consumidores resolvendo problemas gerados por outras empresas, mas que se desviam do trabalho que prestam para uma outra empresa para resolver o problema. Essas 2 ou 4 horas semanais, lhe parece um número razoável ou já é um número preocupante? Eu acho que, como a pesquisa não é científica, a gente não pode aferir se isso é um número, isso não é um dado científico, mas eu acredito que seja mais do que isso. O senso comum, a experiência de todos nós no dia a dia, demonstra que nós gastamos mais tempo do que isso. Pelo menos a sensação de perda é maior do que isso. Eu não posso lhe dizer, o professor Ricardo Morishita fez uma pesquisa maravilhosa junto com a professora Lucy sobre isso, que eu até cito no livro, e eles têm algumas conclusões que talvez ele pudesse citar sobre essa perda de tempo, né? É muito interessante, porque o brasileiro hoje, esse foi um dos resultados da pesquisa junto com o Lucio de Oliveira, é que o brasileiro hoje, ele sabe, ele tem a percepção da lesão, William, ele sabe quando ele é lesado. E essa questão do tempo, eu não tenho dúvida, o consumidor disse isso. Ele diz, eu acordo às 5 horas da manhã, chego em casa às 10 horas da noite. O tempo, para mim, é relevante para eu fazer uma reclamação. E o tempo que eu tenho para fazer essa reclamação é muito relevante. Mas ele conta como tempo perdido. O tempo perdido e indenizável não forçaria uma nova maneira do consumidor ver? Ele pensar, eu vou perder 2 horas no telefone, mas a empresa vai me pagar por essas 2 horas que está me fazendo perder. Eu acho que é um raciocínio interessante, mas eu não tenho dúvida que o melhor dos mundos é esse consumidor ter uma relação onde, ele possa ser, o dano possa ser evitado de uma maneira muito mais eficiente. E segundo, e se ocorrido, o dano ele tem que ser imediatamente reparado. Essas são as medidas que eu acho que o consumidor brasileiro ele deseja. Um amigo meu costuma dizer que o mundo mudou e o Brasil mudou. E se nós olharmos para os novos consumidores, o aumento de renda desses consumidores fez realmente com que o país começasse a mudar. E se ele consegue garantir, eu diria para você, as questões básicas de um ser humano, uma cesta básica, a habitação, ele, brasileiro, hoje quer algo muito maior. Ele não quer apenas garantir o consumo de bens básicos, ele quer dignidade, ele quer respeito, ele quer justiça. E eu acho que é essa a voz do consumidor hoje, quando demanda, quando reclama do seu tempo, dos produtos que ele compra, que ele paga, que ele trabalha para pagar, dos serviços que ele trabalha para contratar. Ele quer minimamente respeito nessa relação. E é uma vocação extraordinária, porque são valores morais que edificam e ajudam a essa sociedade a construir solidamente o seu desenvolvimento. Todos ganhamos com esse processo. Quando nós trabalhamos nessa dimensão em que uma sociedade quer justiça, quando ela demanda por valores justos, nós estamos de fato num tremendo e num correto caminho do desenvolvimento. É importante que essa voz
desse consumidor seja ouvido, seja respeitado e que as nossas lideranças, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da representação do Estado, acolham essas demandas desses consumidores e ajudem o país, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da cidadania, ser um país rico, ser um país justo para todos nós. Doutor Murichita, desculpa se eu estou sendo insistente nesse ponto, mas um prejuízo financeiro, econômico, para as empresas, não aceleraria a nossa chegada nesse país que o senhor está falando? Acho que sim. Acho que são os incentivos positivos e negativos. Os negativos são sempre essas medidas de aplicação das multas, a indenização. Só que, de outro lado, William, eu tenho uma convicção muito forte. Uma sociedade não se constrói na base do chicote, na base da punição. Você não cumpre como obrigação porque vai ser punido. Você cumpre como obrigação porque se trata de um dever moral. Você faz a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, por uma única razão. Isso não é uma filosofia kantiana. Sim, eu concordo. Porque é o certo a se fazer. Quando você faz alguma coisa, ou porque você vai perder, ou porque você vai ganhar, você está fazendo por um interesse. Não é essa a relação que se constrói uma sociedade. Quando você faz uma coisa que é a coisa certa a se fazer, simplesmente porque é o dever natural que você tenha, do justo, você está falando de outros valores, você está falando de uma construção de uma sociedade num outro patamar. É um patamar de um dever moral que edifica, constrói e tem a possibilidade de estabelecer algo mais sustentável e mais adequado para todos nós. Eu queria só fazer um adendo que eu concordo tanto com o que o Ricardo Murichita disse, que eu, nesse livro, nessa pesquisa, não ingressei no campo da reparação em si. Não busquei pesquisar como se faria essa reparação, qual seria o valor dessa reparação, porque, para mim, a questão é conscientizar de que essas situações de desvio produtivo não aconteçam. Elas não devem acontecer por razões morais e por razões legais. Então, em não acontecendo, é o melhor dos mundos, as pessoas vão ser felizes, porque os fornecedores vão cumprir uma missão que eu chamo de implícita, que é uma missão que diz respeito a todo e qualquer fornecedor, né? Quando você contrata, por exemplo, uma agência de viagens, né? Você está abrindo mão de pegar o seu carro, dirigir até um determinado destino, acampar, né? E, enfim, fazer toda a viagem por conta própria, dentro de uma ideia de autossuficiência. Então, se você contrata uma agência de turismo, é porque você não quer se preocupar com isso tudo, você quer apenas ir se divertir, descansar. Então, quando você contrata, essa empresa é porque você não tem especialidade, né? Você não tem expertise em viagens. Então, você está contratando para que eles liberem os seus recursos produtivos. Essa é a missão implícita ou subjacente de todo e qualquer fornecedor no mercado de consumo. É dar ao consumidor condições para que ele possa empregar o seu tempo e as suas competências nas atividades da sua preferência. Para mim, esse seria o melhor dos mundos, né? Então, não haveria necessidade dessas questões punitivas, porque seria uma questão de consciência. Eu, fornecedor, sei que minha missão é essa, e eu libero os recursos do meu consumidor, como entregando a ele produtos e serviços de qualidade. Muito bem. O fórum termina por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos advogados Marcos Dessone e Ricardo Murichita. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Sua participação é sempre muito importante para a gente. Você pode enviar sugestões para o programa. O endereço eletrônico é forum@stf.jus.br. Te espero na próxima semana.